Meu trabalho é um trabalho relativamente novo no campo das ciências sociais, porque essa parte é muito mais estudada no campo da comunicação, no campo da educação, né? Para desenvolver esse trabalho, eu estou lançando mão da antropologia clássica, né? Malinowski, também Goethe, também do interacionismo simbólico. E como não é possível você compreender esse campo de pesquisa sem estar lá, eu que não gosto de jogos, eu estou num trabalho de autoetnografia desde o início do ano. Eu entrei no Free Fire na guilda Supra, como uma personagem que tem o nome de Lua. Então, aí eu venho trazer aqui, em primeiro lugar, o meu orientador sempre diz isso, você tem que explicar quais são esses conceitos para que as pessoas possam compreender. O que é uma guilda dentro do jogo? Ela tem o mesmo sentido da guilda, no sentido que se atribuía na Idade Média, onde vários artesãos se reuniam, né, para conseguir benefícios. Então, o que é a guilda dentro do game Free Fire? Ela é um grupo que se reúne, tipo uma família, um clã, que vai reunir jogadores com o propósito de conseguir aumentar a eficácia e aumentar a chance de conseguir pontos e vitórias. Por que eu escolhi pesquisar o Free Fire? Porque a minha pesquisa de doutorado, ela busca analisar os jogos do estilo Battle Royale. O Battle Royale é um estilo que surgiu a partir desse livro aqui. É um japonês, um best-seller, esse livro surgiu para concorrer a um concurso que havia do governo japonês de contos de terror. E o livro é tão sangrento que ele foi eliminado do concurso, mas isso fez com que ele se tornasse um best-seller. Ele conta a história de um programa do governo totalitário japonês, em que eles selecionavam todo ano uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Essa turma ela era sequestrada, levada para uma ilha, e lá eles tinham que se matar uns aos outros até que restasse um único sobrevivente. Esse único sobrevivente ele era considerado um herói. Com base nesse livro surgiu uma série de mangás, e aí surgiram jogos como Fortnite, como Free Fire. Por que eu escolhi o Free Fire? Porque o Free Fire, em 2019, ele tinha uma marca de 60 milhões de jogadores diariamente online. E essa marca, no início, no primeiro trimestre de 2020, já foi para 80 milhões de usuários ativos diariamente. Por que é um jogo muito baixado? Porque ele é um jogo leve e ele permite uma boa jogabilidade em celulares. Então, tanto aquele menino que é de uma classe social bem baixa, ele tem um poder aquisitivo muito baixo, ele vai jogar o Free Fire e pode jogar com um menino que tem console. Então é um jogo que ele é bastante, vamos dizer assim, democrático, se é que pode ser essa palavra, né? Outros fatores que me fizeram escolher o Free Fire. Um outro fator foi que enquanto nós temos um problema, que a economia está em baixa, esses jogos, o Free Fire, de acordo com um relatório da Garena, publicado no site do Globo Esporte, o cenário do eSports terá um aumento de 15,7% na receita global em relação ao ano de 2019, passando de 950 milhões e 600 mil dólares para 1 bilhão nesse ano de 2020. O relatório destaca como os lugares onde o jogo é mais jogado é o Sudeste da Ásia, a Índia e o Brasil. São os mercados que lideram o setor em 2020. Como eu sou do campo das ciências sociais, como eu atuei como professora até o início deste ano, é impossível você não observar como os meninos estão ligados nos celulares e como essa atividade é demonizada pelas famílias, pela sociedade.
Então eu quis entrar no jogo para poder compreender o que acontece lá dentro, como é isso, né? Então aí eu escolhi, como eu estou na Supra desde o início do ano, eu estou lançando assim, o meu doutorado começou em 2020, estou lançando um olhar prévio. A partir da minha experiência enquanto jogadora, nessa autoetnografia, porque eu não jogo em grupo, eu só jogo individualmente, mas eu tenho contato com o grupo através do líder, que é um professor de nível técnico, com mestrado, e ele passa essas informações diariamente, nós conversamos diariamente sobre o assunto. Então eu fiz uma pesquisa na Guilda Supra, que em maio tinha 90 membros, eram divididos em 2 guildas, e hoje já tem 100 membros. Então 51% dos membros concordaram em participar dessa pesquisa, sendo que a faixa de idade predominante no grupo, 84,8% são adolescentes entre 13 e 17 anos. Nível de escolaridade, 89,1% cursa ensino médio ou Fundamental 2, com prevalência do Fundamental 2, que soma 58,7%. Eu não quis trazer os gráficos para a gente conversar olho no olho. Então, é interessante que 84,8% dos respondentes não trabalham, mas alguns deles consideram o Free Fire como um trabalho. Por que eles consideram isso? Se você for observar, por exemplo, o jogo se tornou tão popular que o Corinthians tem um time no Free Fire. Vem sendo a cada dia mais reconhecida a característica do atleta de jogos eletrônicos, são e-atletas. A Loud, que é uma das guildas mais conhecidas do Brasil, acabou de contratar no início desse ano um menino de 13 anos para atuar profissionalmente. Então é uma área que está em profissionalização. Então isso faz com que os meninos, principalmente dessa faixa de idade, aqueles que antigamente viam a possibilidade de se tornar um jogador de futebol, por exemplo, ele tem essa esperança de se tornar um atleta reconhecido. Então, alguns dos respondentes disseram que não trabalha, mas que considera o Free Fire como um trabalho. Alguns atuam como designer de Instagram, eles não acessam muito o Facebook. Onde você vai encontrar esses gamers são no YouTube e no Instagram. A maioria deles jogam há 2 anos ou mais. O mais interessante, eu ouvi o trabalho anterior da colega aí, falando a possibilidade que naquele jogo reuniam pessoas de uma mesma região. O Free Fire é completamente diferente. Entre os respondentes dessa pesquisa que eu fiz, 78% deles são dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os outros 22% são de Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Tocantins e Ceará. E o líder da guilda é de Minas Gerais. Então isso é muito... Quando você vai aqui buscar lá na nossa fundamentação teórica, né? Você vai ver ali em Malinowski, o que Malinowski diz ali é o ambiente social e cultural em que uma pessoa ou um grupo está inserido interfere no pensamento e na forma de sentir de todo o grupo que vive naquele ambiente. Quando esses jogadores, se você for olhar aqui, o tempo que eles passam no jogo, atualmente, durante a quarentena, 23,9% passa mais de 6 horas no jogo. 19,6% passa mais de 8 horas no jogo. 23,9% passa 3 a 4 horas e 10,9% passa de 4 a 5. Quer dizer, você vai pegar aqui, quando você pega o total aqui, o tempo que eles passam no jogo todo, existe uma interação ali não só com os outros jogadores, mas a interação com as regras do jogo, a interação com essa dinâmica que é violenta. Um jogo onde você vai entrar no Free Fire, você vai cair num campo de batalha, você desce de paraquedas, são 50 jogadores.
Você vai ser o vencedor se todos forem eliminados. Então a regra é matar. E eu tive uma aluninha de 12 anos, no 7º ano, e ela disse para mim, falou assim: Dalina, mas quando a gente mata no Free Fire, a gente não está matando o inimigo. Quando eu mato, eu estou matando o meu medo. Você vai ver formas de significação e como pessoas, tem um que é do Nordeste, outra do Sul, outra do Sudeste, como essa interação vai promovendo alguma transformação. E aí você vai pegar lá no interacionismo simbólico, né, que ele vai dizer que os seres humanos agem em relação ao mundo fundamentando-se no significado que ele lhes oferece. Os significados de tais elementos são provenientes ou são provocados pela interação social que se mantém com as demais pessoas. E esses significados são manipulados por um processo interpretativo, utilizado pela pessoa ao se relacionar com os elementos. Quando você vê tantos jovens ao mesmo tempo no jogo, você supõe que alguma transformação está acontecendo ali. Não é um simples jogo, é uma produção de cultura. É uma geração ali, 80 milhões de usuários diariamente que viram a madrugada. Alguma coisa está sendo construída ali em termos de cultura, uma nova visão de mundo, né? E eu mesma, na minha autoetnografia, eu consegui lidar dentro do jogo, descobri algumas deficiências minhas. Quando eu entrei no jogo a primeira vez, eu achei que se eu ficasse escondida dentro de uma casa, eu estaria livre de ser morta por outro, mas a zona de segurança se reduz e a gente morre asfixiado pelo gás. Então descobri que eu teria que correr, eu fui descobrindo o quanto eu era passiva diante da vida. Essa minha sensação enquanto jogadora, né? E aí, um fato interessante é que 95,7% desses jogadores, o objetivo deles no jogo é treinar para chegar a ser um jogador profissional. E aí você vai ver Piozinho, você vai ver Nobru, que é do Corinthians, você vai ver no Free Fire a quantidade de no YouTube, a quantidade de jovens que estão ali e se construindo profissionalmente. Então você vai vendo todas as novas profissões que estão surgindo ali. Nós estamos em período de pandemia. O assunto lá não é o vírus, não é o isolamento social. O assunto nessa guilda, porque cada guilda tem as suas características, o assunto nessa guilda é profissionalizar. E aí eu fui entrevistar o líder. O que leva um professor que tem que cumprir as suas aulas online a trabalhar mais de 8 horas por dia sem remuneração e ainda investir? E aí eu vejo que o objetivo dele é o mesmo dos jogadores, é chegar a se profissionalizar. Quais as profissões que surgem aí? Designer. Aí você vai ver o pro player, que é o jogador mesmo, né? Streamer. Tem até um vocabulário todo amplo lá, né? De novas profissões que estão surgindo aí. Você vê que o mundo está se reconfigurando sob diversas formas. Mas os sonhos dos adolescentes estão se reconfigurando a partir do virtual, e isso é interessante. Aí eu tenho um fato. Então, o trabalho envolve treinos, existe uma rádio da Supra onde eles interagem. E para finalizar, né, eu vou finalizar com uma citação do Huizinga, onde ele diz: há uns séculos atrás, ele disse isso, mas vai definir de forma atemporal o jogo. E se aplica ao Free Fire e a outros games. Ele define o jogo como uma atividade ou ocupação voluntária com regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Esse misto de tensão e alegria parece dissipar esse medo generalizado e essa desesperança dos nossos jovens diante de políticas governamentais que não abrem muitas possibilidades de sonho para eles. Muito obrigada.